Porque ele fala assim, né? A previsão do tempo para hoje, ele está passando. É a moeda mais importante que temos em mãos. Como você escolhe gastar? Porque quando o tempo passa, o que fica é o que fazemos dele. As marcas que deixamos, a identidade que construímos, os espaços que ocupamos. Isso não passa, isso é atemporal. Timeless. Momentos, memórias e fases que não se medem em horas ou minutos, que perduram e passam de um para o outro, de geração em geração, de hoje para amanhã e sempre. E o que eu vejo é que hoje as relações estão cada vez menos timeless e mais descartáveis. E não é só uma sensação, são dados. Então, segundo o IBGE, nos últimos 10 anos os divórcios cresceram 160%. A média de tempo que as pessoas ficam casadas caiu de 17,5 anos para 13,8. A busca pelo termo relacionamentos abertos cresceu 300% no Google. E tem um estudo mundial da Gallup que fala que a gente está vivendo numa grande era da infelicidade. A gente nunca teve índices tão altos de infelicidade no mundo. E o Brasil tem um índice mais alto do que a média mundial. Então, o mundo tem um nível 33 e a gente está no 37. E muita dessa infelicidade vem por uma sensação de o que tem se chamado de epidemia da solidão. Estamos todos nos sentindo sozinhos. Essa mesma empresa, Gallup, fez uma pesquisa junto com o Meta, com mais de 142 países, e eles descobriram que 1 a cada 4 pessoas está se sentindo sozinha. A gente está se sentindo sozinha porque as nossas relações não estão sendo sustentáveis. A gente está sozinho juntos. E a gente fala tanto da importância de se pensar sustentabilidade e de reciclar o lixo e de ter uma postura consciente com a cidade. Será que não está na hora da gente pensar o que são relações sustentáveis? Ou a gente vai continuar tendo uma lógica de descarte, de que no primeiro atrito eu vou embora, eu não sou mais obrigada a estar nessa situação, é melhor mesmo eu dividir espaços e cada pessoa vai morar numa casa ao invés da gente reaprender a conviver. Acho que a fala hoje é um pouco para a gente entender como fazer com que essas relações sejam possíveis e como a gente tenha relações sustentáveis que não sejam penosas. E eu usei penosas e não pesadas, porque eu acho que um dos grandes pesos do nosso tempo é a falácia dos amores leves e das relações leves. A gente acha que uma relação boa é uma relação leve. E aí, o que é uma relação leve para vocês? Alguém se arrisca? Algo que flui. Que não aprofunda. Que não aprofunda. Sem muitas cobranças. Sem muitas cobranças. Superficial. É importante ter o que não aprofunda e o superficial, porque isso é sem cobranças, fluido, sem brigas. Não existe relação sem conflito. E a quantidade de conflitos de uma relação não é inversamente proporcional à qualidade dela. Mas a gente aprendeu que sim, porque nos filmes, os casais felizes terminam no casamento e ninguém ensinou a gente a fazer manutenção. No Instagram, a gente vê um monte de casais e famílias felizes, mesmo os nossos posts, né? Às vezes você olha e fala, adoraria ter essa relação aqui com a minha família que eu tenho no meu feed. E a gente está sentindo cada conflito como se fosse uma marca, uma mancha e uma quebra na relação, ao invés de entender que ela faz parte dessa história e ela é uma possibilidade de reinvenção. O Byung-Chul Han é um outro pensador contemporâneo que escreveu A Sociedade do Cansaço, e ele fala que a gente vive numa sociedade de bordas arredondadas, onde não tem atrito nem fricção. Mas será que existe vida sem atrito? Se a gente não puder pesar, se a gente não puder discutir, se a gente não puder discordar do tamanho do closet, de qual vai ser o tamanho da cozinha, e aí é entender que não é sobre o tamanho do closet,
Muitas vezes é sobre o espaço daquela mulher na nova casa de um homem que já tem 2 filhos, que é separado, que já morava ali, e ela está indo entrar numa família. Então, não é sobre a metragem quadrada, é sobre espaço emocional. A gente precisa, e eu acho que a Ornária, eu fico muito feliz de vocês me chamarem aqui, porque toda a delicadeza e o capricho que vocês têm em cada peça de vocês, para mim, é um pouco esse olhar de que tudo é sobre a gente dar espaço e organizar as nossas emoções. Quando a gente fala de conflitos, a Esther Perel, que é uma grande pesquisadora sobre relacionamentos, fez um estudo e ela comprovou que casais que não brigam no começo das relações tendem a ficar menos tempo juntos. Porque se você não está brigando com a pessoa com quem você está, provavelmente você está falando mal dela e desabafando para sua terapeuta, para os seus amigos, para sua família, seus filhos, e aí você já está ressentida, você está pegando um monte de conselho, muitas vezes você já se desvincula, você fala, isso daí é melhor eu nem falar, porque a pessoa não vai mudar, então você vai se distanciando, e isso vira uma profecia autorrealizável, tá vendo? Não valia a mesma pena, é melhor eu ir embora dessa relação. Será que é melhor a gente ir embora dessa relação, ou é melhor a gente aprender a ter conflitos com afetos? Usar essas etapas de desacordos como oportunidades de rearranjo. Tem uma imagem que eu gosto muito de trazer sempre, que é, eu acredito no amor como 2 formas. Primeiro, como um caleidoscópio, que a gente vai girando aquele caleidoscópio e as formas vão mudando, só que não tem um gabarito. Tem horas que a imagem está mais bonita, horas que ela está estranha, as peças estão mais distantes, depois elas se aproximam, e tem uma beleza naquela fluidez. E eu sinto que muitas vezes nas relações, o que faz com que a gente se angustie é que a gente fica num lugar quase que proustiano de em busca do tempo perdido. No começo não era assim. Quando as crianças eram pequenas não era assim. Na casa antiga não era assim. Será que a gente mudou para essa casa nova que era para ser tão feliz e as coisas tão diferentes? Não vai ser assim. É um pouco timeless. As coisas, o tempo vai passar. Mas o que eu vou fazer com esse tempo e com o honrar da mudança desse tempo? Eu posso sustentar a mudança dos fluxos? Porque as coisas podem ser fluidas, mas nem sempre elas vão seguir o mesmo ritmo. E a gente não está acostumado mais com essas mudanças de ritmo, de que as coisas não vão na velocidade que a gente esperava. Acho que não sei quantas arquitetas tem aqui, mas eu imagino que esse é o grande dilema da relação arquiteto-cliente, né? Eu queria que fosse mais rápido, não é exatamente assim. E muitas vezes também, para evitar atrito na relação arquiteto-cliente, não se fazem as perguntas difíceis. A conversa fica no funcional, ao invés de ir para o emocional, falar, eu entendo que você está frustrado. Eu também ficaria irritada, você queria passar o seu aniversário lá. É a gente poder se conectar um pouco mais através das emoções e menos através dos fatos. E aí tem uma outra imagem que eu gosto de pensar sobre o amor, que é a gente pensar o amor como um kintsugi. Kintsugi é aquela arte japonesa, onde quando uma peça de porcelana se quebra, ela é colada com uma cola que é feita de laca com um pó de ouro. Então, as ranhuras ali de onde foi colado ficam aparentes, porque fica bem com aquela cola dourada. E a peça, como tem ouro, passa a valer mais. E por que eles fazem isso? Para a gente lembrar que vão ter rachaduras, que elas fazem parte da história. E que isso não significa que a relação está valendo menos. A nossa capacidade de colar os cacos faz com que a nossa relação possa valer mais. Quantas de nós não estamos jogando fora as relações antes de tentar colar? Uma relação profissional, a próxima eu vou fazer com outra arquiteta. Não gostei desse vendedor. Não quero falar mais com essa amiga. Cansei desse cara com quem eu estou saindo. Talvez seja só uma questão de ajuste, de afeto nesse conflito.
né? E aí eu trouxe algumas ferramentas e inspirações de como é que a gente pode nutrir essas relações para que elas sejam sustentáveis. O John Gottman, que é um pesquisador que pesquisa relações amorosas há mais de 60 anos, tem um conceito que chama Emotional Bank Account, que é a conta bancária emocional. E o que ele descobriu? Que a gente precisa de 5 interações positivas para zerar uma negativa. E o que normalmente a gente faz, principalmente na nossa casa? Você chega despejando os pepinos. Putz, porque o meu chefe foi um cretino hoje, eu peguei um trânsito, e você não pegou a mochila do Paulinho, eu falei que era para você pegar, agora ele tem futebol amanhã e não está com uniforme. E aí, os casamentos viram pequenas empresas, onde você tem que administrar pepino. E é só o pepino, e às vezes o jantar, que é para ser um jantar gostoso, de repente vira uma discussão da DR, e a gente vai esquecendo de dividir o que é bom. Porque o que é bom, você fala assim, não, essa pessoa já sabe que eu acho ela carinhosa, que eu acho ela delicada. Ah, ela já sabe que eu amo ela, eu não preciso dizer. Não, a gente precisa reforçar os elogios. E a gente precisa dividir o que é bom, e dividir o que é bom de coisas simples. Às vezes é, nossa, sabia que do caminho do trabalho para casa eu só peguei sinal verde hoje? Que delícia! Ou vi que no San Martín nosso vinho está em promoção, comprei um pra gente. Descobri uma música nova no Spotify. A gente só divide problema. Ou grandes questões profundas. Porque, eu vou dividir amenidades. A gente precisa de um pouco de leveza também. Então, exercitar esse lugar de trazer 5 coisas positivas para as interações é muito nutritivo. Isso serve também para a relação arquiteto-cliente. Eu acho que eu trouxe muito essa provocação em Campinas e em Ribeirão, e acho que vai trazer aqui, que existe sempre uma pessoa física por trás da pessoa jurídica. E muitas vezes a gente, para manter o profissionalismo, já chega falando dos projetos, mostra o portfólio, e talvez o que vai conectar é que vocês duas têm filhas da mesma idade, elas fazem balé. E aí você vai falar, não sei se eu estou gostando da escola do balé da minha filha, onde que a sua filha faz? Ou falar, eu vi no seu Instagram que você foi para a Fazenda da Grama, estou pensando em olhar um terreno lá, vale a pena? A gente se conecta a partir daí. Tem uma história muito bonita que eu amo contar também, que eu ouvi de uma psicanalista, que foi minha professora, que a avó dela contava para ela, né, que a avó morava no sertão e era uma casa muito simples, e aí ela estava estendendo roupa no quintal, ela era noiva, e passou um homem a cavalo, másculo, assim, com a blusa meio poída, que tinha meio uns furos, assim, e daí ela olhou pro cara e ficou apaixonada. E daí ela entrou em casa e falou para a mãe, me apaixonei, eu não quero mais casar, eu vou desfazer esse noivado. E a mãe falou, imagina, você é louca, você vai casar. E ela fez, que não casou. E aí ela ficava todo dia no quintal, esperando para ver se esse homem ia passar de novo. Até que ele passou, e ela chamou ele para tomar um café, e eles casaram. Ele é o avô dessa psicanalista, que é a Cauana Mestre, que é lá do Sul. E a avó conta para ela, né? Ela fala, eu me apaixonei pelo seu avô pelos furos, porque ela via os pelos saindo da camisa e ela achou aquilo muito másculo. Mas a gente, psicanalista, gosta de ouvir essa história e falar, a gente se apaixona pelas pessoas pelos furos. Não é pelo portfólio incrível de 1 milhão de projetos maravilhosos que vocês fizeram. Eles são maravilhosos mesmo, você tem que mostrar. Mas por poder falar do momento de angústia, de falar, hoje eu tô meio aérea porque o meu marido está fazendo um exame e isso me deixa sensível. Ou eu tô super mexida porque eu vi o Vidas Passadas. Você também tem um desses amores que mexe com você? Falar sobre intimidades não é ser menos profissional. Quanto mais vulnerável a gente
mais conectado a gente fica. E aí isso vale para todas as relações. Né? A mesma coisa nas nossas relações mães e filhas. Muitas vezes a gente fica num lugar de que eu preciso ser a detentora do saber, dar os conselhos. E se eu puder também pedir colo para quem eu tenho que cuidar. Se eu puder falar, hoje a mamãe está chorando. E tudo bem, vai passar. E você, o dia que você chorar, tudo bem também. Eu estou aqui para você. Ao invés da gente querer esconder quando a gente chora. É uma relação sustentável, uma relação que abraça o nosso caos. Eu falo essa frase nos Amores Possíveis como um mantra, assim, que a gente tem que aprender a abraçar o nosso caos, porque acho que a gente vive um mundo também com um imperativo do você tem que se amar, enquanto você não se amar, ninguém vai te amar, e que a gente confunde muito o se amar com ser sua melhor versão. E aí as pessoas falam assim, eu vou me amar quando eu emagrecer 5 quilos, eu vou me amar quando eu deixar de ser ansiosa, eu vou me amar quando eu conseguir ficar independente financeiramente. E aí o autodesenvolvimento virou uma autoopressão. É claro que a gente pode querer melhorar em coisas, mas tem um lugar de autoaceitação que a gente precisa poder passar. Se amar é poder falar, eu sou ansiosa, ou eu estou ansiosa. Sem ter que colocar um adjetivo depois, ou isso é bom, isso é ruim. Eu estou assim. E também sou muito focada no trabalho. E também nós somos muitos. E convidar o outro, convocar o outro para dividir o caos dele também. Porque se a gente é só a pessoa que fala, é muito fácil. E eu vejo isso muito na dinâmica de casal, que a mulher é a que se expõe e o cara, para ele tá tudo bem. E ele não quer falar. E aí a mulher fica sendo vista como a sensível, a exagerada, a louca. A relação sustentável é um pouco a que convoca para o sentimento também. É poder falar, o que você está sentindo? Como é que isso mexe com você? Aonde essa história te mobiliza? O que você quer que a gente faça juntos? E que a gente possa, além desse abraçar o nosso caos, ter pessoas perto da gente que validem a gente. E aí, indo bem para a psicanálise também, né? A gente não se entende por gente sozinha. Então, Freud já diria que o ego é uma unidade que não pode ser criada sozinha, que a gente se entende a partir do olhar dos nossos cuidadores. O Winnicott é um outro psicanalista que estuda muito também a relação do bebê com a mãe, e ele tem uma frase que ele fala, o que o bebê vê quando ele vê os olhos da mãe? A gente se vê naquele olhar. E a partir desses primeiros olhares, a gente começa a tentar fazer um jogo de adivinhação, que é, se ela está sorrindo, então eu fiz algo bom. Então eu preciso continuar a fazer isso, para ela continuar me amando. Agora que eu chorei, ela demorou para vir, então eu não posso chorar. E a gente cresce e continua a fazer esse jogo de adivinhação em todas as nossas relações. De novo, voltando para a relação profissional. Às vezes, a cliente fez uma cara, você foi lá, apresentou um projeto incrível, e ela fez assim, meio deu uma rolling eyes. Pensei, não é possível, não consigo agradar nunca. E talvez ela está com a cabeça num outro lugar, porque ela teve uma briga com a irmã, porque o pai está numa questão delicada de saúde. A gente não sabe. E a gente fica pensando, levei fui eu que fiz alguma coisa. A gente precisa poder adivinhar menos e perguntar mais. Porque quanto mais a gente ficar nesse lugar do crescer, entender tudo, sem me permitir sentir, sem me permitir perguntar, mais sozinho a gente vai sentir, né? Voltando para o começo da fala. Então, pensando que a gente precisa dessa troca e desses outros olhares também, dessas outras mães, daí volta para o elogio, a gente precisa estar perto de pessoas que valorizem nossas qualidades. Eu estou atendendo há pouco tempo, e como eu falo e pesquiso muito sobre relações, muitas das minhas pacientes vêm com questões de crises conjugais. E tem um lugar de casamentos muito desgastados, onde todo o sentimento da mulher é invalidado. Então é isso, você faz chilique, você
não cuida bem das crianças, você está exagerando. E elas se sentem angustiadas porque elas falam, eu não estou tendo nada nesse casamento, eu não consigo sair. Porque é difícil a gente estar num ambiente que desmerece tanto a gente e acreditar, não, sou uma mulher incrível, eu posso mais. Eu preciso ter uma amiga que vire para mim e fale, adoro o jeito que você arruma o seu cabelo. Que fale, quer tomar um café comigo para conversar de cinema? Ninguém fala tão bem de cinema quanto você. E aí a gente pode fazer esse movimento quase como que uma corrente do bem. Você ser a pessoa que elogia e que se interessa genuinamente por quem está do seu lado. Pela pessoa que trabalha com você, pela pessoa com quem você atende, pela arquiteta que você contratou, pela pessoa da área que está fazendo o projeto para você. Perguntar e elogiar e se interessar genuinamente pela história. Às vezes a gente pensa assim, vou elogiar, vai parecer que eu estou puxando o saco. Não, é só que você está prestando atenção. A gente está tão tempo inteiro no celular, né? Fica um silêncio e a gente fica no celular. Só olhar no olho das pessoas já dá uma sensação de eu não estou sozinha, que muda tudo. A gente precisa poder se olhar mais nesse lugar de amor. E aí tem uma prática que eu gosto de dividir, né, pensando muito nos casais, que o John Gottman fala que a gente deveria ter o que ele chama de Weekly Marriage Meetings, que são reuniões semanais de casal. Porque, como eu falei para vocês, é muito fácil que o casamento vire uma pequena empresa, é uma loucura, uma pequena empresa onde só se resolve pepinos e as pessoas até tentam falar, não, mas toda quinta a gente vai jantar. E daí você vai jantar e quando você vê, você está falando do pepino no jantar e o jantar que era para ser incrível, você volta ainda a ficar bravo, porque você foi dormir mais tarde, porque você bebeu, porque vocês gastaram dinheiro que não era para gastar e está tudo errado. Qual é a estrutura desse Weekly Marriage Meeting e qual é a lógica dele? Ele tem que ter sempre de 30 a 45 minutos, porque é um tempo curto, então não é aquela coisa, meu Deus, a gente vai começar a conversar e eu não sei aonde isso vai parar. Ele tem que ter um horário definido naquela semana, para evitar de ter aquela coisa de você estar saindo, segurando a criança, respondendo uma mensagem e daí o marido fala, amanhã tem jantar da minha mãe. Daí você não ouve, você não chega no jantar da mãe e aquilo vira uma briga. Porque às vezes você está pronta para falar uma coisa, mas a pessoa está num outro momento. Então é garantir que exista um setting. E fazer isso semanalmente é dar ao casal a possibilidade de criar uma dinâmica caleidoscópica do amor, que é, vamos resolver as questões dessa semana? Uma das coisas que eu vejo que faz com que as relações sejam pouco sustentáveis é que a gente se mantém em acordos não explícitos. Então, são aquelas regras que a gente começa a fazer porque tem que fazer e que incomodam as pessoas e uma hora a gente explode, mas você fala, mas quem combinou? Então, sou sempre eu que lavo a louça. Sou sempre eu que lavo a louça, sou sempre eu que lavo a louça, e depois você está 5 anos casada e você fala, por que você nunca lavou uma louça? Isso por que um dia você não fala, olha, ontem eu lavei a louça, hoje você pode ir? Ou todo sábado a gente ia almoçar na casa da sua mãe. Todo sábado vai, daí de repente tem um período que você não quer mais ir, porque você quer fazer uma aula de yoga. Não posso ir porque o sábado é o dia do almoço da mãe. Por que não refazer esses acordos? Eu sinto que a gente fica muito preso nesse lugar do, porque a relação é assim. A mesma coisa no trabalho. A gente vai colocando papéis assim, não, porque essa é a pessoa que chega atrasada. Essa é a pessoa que faz as coisas em cima da hora. Essa é a pessoa... E se a gente pudesse fazer outras coisas? E se essa dinâmica que talvez está me incomodando, eu possa falar, vamos rever nossos acordos? Vamos fazer um outro combinado? E aí, para rever esses acordos, pensando nessa estrutura, o que ele fala? Que a gente sempre deve começar com um elogio. Porque isso ajuda a gente a baixar a guarda. Então, é começar com o bom. Com o bom sempre referente à semana anterior. Então, obrigada, que semana passada você voltou 2 dias mais cedo
e colocou as crianças para dormir como a gente tinha combinado. Ou adorei que você me trouxe vinho aquele dia e a gente fez aquele momentinho gostoso no sofá. É mostrar para as pessoas que você reconheceu o gesto. A gente esquece de reconhecer as boas coisas e muitas vezes, principalmente quando a gente vai resolver conflitos, parece que a gente entra no modo briga. Então assim, aqui é para discutir problema, a gente só vai falar de problema. Como se falar de coisa boa fosse invalidar, né? Assim, não, vai parecer que eu estou baixando a guarda. Não. Começar falando coisas boas vai exatamente colocar vocês dois num lugar menos bélico e mais vamos ajustar as coisas juntas. E aí, para começar a falar, é a gente sempre começar a falar dos nossos sentimentos e não dos fatos. Porque a gente tende a falar, você chegou atrasado, você não me respeita. Ao invés de atacar o outro, de culpar o outro, é sempre trazer pra gente. Eu me senti triste porque faz 2 semanas que a gente não tem conseguido jantar juntos. Eu tô enciumada porque você tem conversado com um monte de mulheres e isso está me incomodando. É validar o sentimento, porque acho que nós mulheres também não validamos. A gente fala, será que eu deveria ou não deveria? A mesma coisa na relação profissional. Será que eu posso falar para minha chefe que eu estou incomodada, que eu estou angustiada, ou vai parecer que eu não estou dando conta? A gente precisa poder falar para achar esses movimentos em conjunto. Aí depois que a gente fala do nosso sentimento, é importante a gente trazer também o como a gente gostaria que a pessoa nos ajudasse de maneira concreta. Porque muitas vezes na briga a gente fala assim, eu queria que você fosse mais presente, queria mais carinho, que você me desse mais atenção, e a gente fica nas discussões muito etéreas. Ajuda se a gente falar, eu queria então que 2 vezes por semana a gente se comprometesse os dois a chegar 7 horas da noite e desligar o celular e a gente vai ter a noite da família. Porque aí são coisas concretas e mensuráveis, para a gente conseguir entender, conseguimos ajustar as coisas ou não. E para fazer esses ajustes de combinados, é sempre importante a gente poder colocar quais são as questões que estão acontecendo nessa semana que estão me influenciando. Olha, essa semana eu tenho lançamento de uma coleção, vai ter evento todo dia, eu vou chegar mais tarde, eu vou precisar de ajuda. Não vai ser sempre, mas eu preciso. Às vezes a gente não fala, aí fica esperando que o outro vá ajudar, ele não ajuda, a gente se sente culpada porque não deu conta, sendo que a gente nem deveria ter que dar conta. Se a gente puder só falar, oi, isso, essa semana estou com mais tempo livre. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Essa semana estou preocupada porque meu pai vai fazer exames. Talvez ele esteja mais explosivo. Então, queria pedir para você me tratar com mais cuidado e mais atenção. A gente poder dar um mapa para as pessoas do nosso estado emocional atual é muito importante. Porque a gente tem essa sensação também de que amar alguém é conhecer a pessoa sem ela precisar falar nada. E aí isso também no trabalho, né? Assim, não, já sei, já te entendi. Né? Meio arquiteto que é guru. Não, falou 2 palavras, já peguei a sua essência. Não, posso perguntar. Acho que vale ser mais psicanalista mesmo. De se permitir fazer muitas perguntas. E aí pensando nesse lugar da sustentabilidade, da ressignificação dos espaços, eu acho que repensar a casa e repensar a nossa relação com a casa pode ser um convite para a gente repensar as nossas histórias de amor. Então aqui eu sempre falo, quando a gente for pensar, quando vocês forem conversar com os clientes de vocês, é entender um pouco as histórias por trás do desejo daquela casa. Não é só sobre ter a cozinha gourmet. De onde vem essa vontade de cozinhar? É porque a minha avó, que morava em Minas, cozinhava e eu ia sempre para a casa dela, que era em Aiuruoca. É daí que vem a inspiração, talvez. Menos das coisas que são super tendência no mundo e mais do que é autêntico para a pessoa. Então, é mais aonde te toca. É a história do closet.
como é que está chegando essa família aqui? Para a gente entender como esses cômodos podem rearranjar essa família. E nesse processo de redecoração, eu acho que uma coisa muito bonita é a gente poder também usar os objetos e a arquitetura e a decoração como forma de ritualizar essas passagens de fase. Então, às vezes você tem um tapete maravilhoso, mas ficava na sala, que era a sala que você discutia com seu marido o tempo inteiro, porque era a sala mais longe do quarto das crianças. Se você for olhar o projeto só esteticamente, você levaria aquele tapete para a próxima casa. Se você perguntar para os clientes, que coisas, que objetos dessa casa será que vocês gostariam de vender ou de doar como uma virada de página dessa relação? Talvez esse tapete vá embora. E isso é importante também. Isso cria um outro vínculo de relação. O tapete novo vai ser comprado com muito mais gosto, porque aquilo também é um voto de confiança na possibilidade da gente reconstruir o afeto. Eu acho que é essa mensagem assim, que eu quero trazer para a gente, para que a gente possa ter esse olhar mais propositivo e pensar no ambiente da casa como esse espaço de amor compartilhado, porque eu vejo que cada vez mais a gente está nesse lugar do sozinho juntos. Então, cada um fica no seu quarto, com o seu gadget. Como é que eu faço com que a casa possa ter a privacidade, mas também seja um lugar de conexão? E eu falo que uma das coisas que eu acho lindas da Ordinary é que é uma marca que traz a arte para a estrutura e para a organização. E muitas vezes a gente está tão desorganizado dentro e faz toda a diferença organizar fora. E a organização não precisa ser uma coisa funcional. A organização é emocional também. Então, esse tipo de conversa é bonito a gente ter toda vez que a gente estiver pensando num processo de casa, que é, o que eu estou querendo reorganizar na minha vida? É o espaço do closet talvez seja um espaço para minha vaidade, para reconexão com o meu feminino. A cozinha pode ter a ver com eu me reconectar com as minhas raízes. Então, a gente sair só desse campo do fato, do estilo, do projeto e se permitir mergulhar nos sentimentos, para que a gente encontre essas outras camadas das nossas relações e possa ir construindo e ressignificando elas. Acho que é isso. Bom, eu poderia seguir falando horas, mas eu tô vendo que no reloginho, eu tô olhando no reloginho. Eu estou olhando que tá todo mundo sério, compenetrada, pensando nas suas histórias. Eu só tá pensando se é agora que a gente achou. Mas ele... Eu acho que vocês também podem fazer perguntas. Pessoa acabando de falar, né? Você sabe que eu vi um TEDx do Rosandro Klinger, que é um psicólogo, escritor, palestrante maravilhoso. E ele começava a palestra falando como se as pessoas soubessem a força que tem uma pessoa que se sente amada. Ela é capaz de fazer qualquer coisa, é capaz de resolver, de lutar qualquer coisa. E ele vem com essa base falando muito da família, né? Como o poder que um ser humano adulto tem quando se sente amado. E isso transcende, né? Quando a gente se sente amado em casa, quando a gente se sente amado pelas amigas, quando a gente se sente amado pelos irmãos, a força que isso dá pra gente lutar e fazer qualquer coisa na vida, né? Isso me fez lembrar um conceito. Tem um livro que chama Amor 2.0, da Barbara Fredrickson, que é uma psicóloga que foi estudar neurociência para entender o que era o amor no nosso cérebro. E o que eles descobriram, né? Porque quando a gente ouve assim, uma pessoa se sentir amada, a gente pensa nos grandes amores. Então, assim, a família, o marido, os pais, a irmã, ou as grandes amigas. E o que eles descobriram é que o amor, ele se dá do mesmo jeito no nosso corpo do seu marido e da caixa do supermercado,
se você tiver o que eles chamam de micromomentos de conexão de positividade. Como é que se dão esses micromomentos de conexão de positividade? Se você e outra pessoa estão presentes, se vocês se interessam genuinamente uma pela outra, e se vocês fazem uma pergunta ou um elogio naquela situação. Às vezes a gente está se sentindo tão triste, tão não amado, e dar uma volta. Por exemplo, eu tenho um supermercado na rua da minha casa. Eu pergunto o nome, agora eu já sei, mas no começo eu ia e eu perguntava o nome da caixa para conversar. Elas nem estão acostumadas, porque as pessoas não perguntam o nome, então era meio assim, fiz alguma coisa errada. Daí hoje eu já chego e falo, oi Márcia, adorei o seu batom novo. Ela fala, obrigada, Carol. É uma coisa simples que muda o dia da pessoa. Então, é a gente poder começar a exercitar essas conexões de positividade, a gentileza. E às vezes, e não é só o poliana de estar feliz. Às vezes a gente vai estar triste e é poder olhar para a pessoa e falar, estou tendo um dia difícil. Obrigada por esse sorriso. É conexão humana. Isso faz com que a gente se sinta amada e pertencente. E aí, quanto mais a gente treina, é igual a musculação. Porque a gente fica guardando o grande amor para as grandes histórias. Quanto mais a gente treina esses caminhos neurais, mais capacidade de amar e ser amado a gente tem. Então, a gente deveria fazer isso como uma prática diária mesmo.